Este é o podcast do portal Arte Design e eu sou a professora Eleni Morgenstern. Então, galera, estamos aqui hoje para mais um podcast do portal Arte Design. Trouxe essas ilustríssimas pesquisadoras mulheres para dar seu depoimento do nosso tema de hoje, que é sobre pesquisa e intercâmbio. Vai ser uma conversa bem descontraída, cada uma vai contar a sua experiência, dicas, perrengues que passaram, para você que tiver vontade de fazer intercâmbio, alinhado à pesquisa talvez de graduação, ou talvez só um intercâmbio de línguas, né? Saber um pouquinho mais de como que funciona. Elas vão dar diquinhas bem legais hoje. Vou apresentar cada uma delas. A primeira é a nossa querida Helena Zamberlan. Ela é mestranda em design pela Univille, com bolsa FAPESC, graduada em design de programação visual pela Univille, fez intercâmbio estudantil pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, em Portugal, com bolsa do Santander, é pesquisadora integrada ao projeto Symbol, produtora de conteúdo do portal Arte Design e designer da equipe de comunicação da Docol Joinville. Nossa próxima pesquisadora, Julia Brimmer, corretamente, alemão, nós. É designer de moda, fotógrafa analógica, vintage, nossa futura mestrando, professora de fotografia pelo Centro Europeu. Os focos norteadores de pesquisa delas é história da moda, materiais e processos têxteis, comunicação de moda, e ela possui trabalhos publicados daqui até o Vietnã, não é pouca coisa não. A nossa queridíssima Luana Graff, graduada em design de programação visual pela Univille, possui mestrado, já é formada, nossa única formada aqui do grupo, pesquisadora integrada ao projeto Symbol, empreendedora na marca de moda atemporal Sustin, e neste ano ela realizou um estágio internacional em Portugal, vinculado a um projeto FAPESC. E eu, Bárbara Silva, sou mestranda em design pela Univille. Eu tô lendo porque, assim, a gente esquece das nossas provas, né? Pelo PIC-PG, aqui da Univille. Sou bolsista do Symbol e do portal Arte Design. Sou pós-graduanda em Design UX, bacharel em Design de Moda, sou técnica em produção de moda também, e atualmente eu trabalho como designer UX e UI pela Neomand. Vocês podem ir falando, alternando, é bem uma conversa bem descontraída. Eu queria que vocês me explicassem o tipo de intercâmbio que cada uma fez, porque eu sei que a Ju fez um intercâmbio online, vocês duas foram para fora, né? E como é que foi, assim? Qual é o tipo de intercâmbio que vocês fizeram? Vai lá, mestre. Vamos começar hierarquicamente. Então, no meu caso, não foi um intercâmbio, né? Foi mais um estágio, porque foi mais curtinho, né? Não foi... foi só de um pouquinho mais de um mês e uma semana. E foi uma pesquisa na verdade, esse estágio foi vinculado ao projeto FAPESC, que é coordenado pela professora Elenir. E, então, o meu estágio teve 2 objetivos. Um deles foi a coleta de imagens, né, material audiovisual, referente às rendas de biuros, na cidade de Peniche e Vila do Conde. E uma outra parte da pesquisa, né, do estágio, foi referente à pesquisa de imagens para o meu TCC do mestrado, né? Legal. Que é referente ao barroco português. Uau! Eu quero ler essa pesquisa. Não, na verdade, a pesquisa, esse recorte da pesquisa do meu TCC foi referente ao barroco português, né? Mas a minha pesquisa de mestrado não foi toda referente ao barroco português. Entendi. Foi só um recorte. Eu agora? Vai lá, Helena. Tá. O meu intercâmbio já foi mais longo, foi de 9 meses. Eu fui em 2018 para Portugal também. E só que foi pela Univille. Então, tem aqui o escritório de intercâmbio, não lembro qual que é o nome. Acho que é mobilidade acadêmica, que eles chamam. Daí eu fiz a inscrição, passei. E daí tinha que escolher qual universidade que ia, qual país. Daí, por conta da língua, tinha que ter proficiência, tipo, em espanhol, em inglês. Na época não tinha. Daí fui para Portugal. E daí lá ainda nem assisti o portal. Então, na época, minha mãe, que é professora, foi me visitar. A gente acabou fazendo algumas viagens. E daí, como ela tinha que produzir conteúdo para os alunos, a gente começou a fazer alguns vídeos para passar nas aulas. E, como que vai mandar isso para eles? Bota no YouTube. Daí começou a surgir essa ideia de criar os vídeos. E daí hoje a gente já cresceu um monte de canal. Tem vários bolsistas participando, voluntários, que é o caso da Luana, né? Que tá como voluntária agora. Daí eu fiquei lá por 9 meses. Daí eu consegui a bolsa do Santander,
Porque daí já fica uma dica, se alguém tem interesse de fazer intercâmbio, o Santander disponibiliza a bolsa para as universidades. Aqui em Joinville foram 2 para a Univille. Bom saber. E sempre é por mérito de nota escolar e currículo. Então já fica a dica para todo estudante de graduação pensar bem no currículo. Tipo, não vou fazer pesquisa, faça porque talvez no futuro tu consiga uma bolsa. Sempre é importante, né? Na verdade, para todas as bolsas, assim, a maioria delas Sim. é olhar do currículo, né? Isso é uma boa dica. A gente às vezes não pensa, né? Começa a pensar no currículo, eu vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado profissional, como é o nosso caso, né? Não tenho currículo, porque eu não quero trabalhar no meio acadêmico. Mas, gente, é muito importante, porque o currículo Lattes, ele é a forma que tu vai provar a tua... Sabe? Como se tu sabe fazer ou não. Qual é o teu conhecimento? Qual é a tua linha de pesquisa? É que nem um currículo vitae, que é para empresa, só que é voltado para academia. Então, é sempre bom estar alimentando. Desde a época da graduação, já fazer pesquisa, já publicar artigo. Sejam artigos pequenos, sejam pesquisas pequenas, não precisa ser algo muito rebuscado, mas façam esse tipo de publicação. A Ju, esses dias, estava contando, Ju, conta mais daquela publicação de posts até, né? Sim, só fazendo um adendo, a tua fala é muito interessante e importantíssimo também, nós estarmos sempre ligados em quais são as instituições que fomentam essas bolsas de ensino, para a gente se nortear da maneira certa. Aconteceu, por exemplo, nessa questão do Lattes que tu comenta ali, né? Eu tinha uma intenção de fazer conteúdos que tivessem, assim, um approach educacional que atingisse pessoas por meio da história da moda, mas que fosse muito fácil de digerir. E eu encontrei um canal por ali, mas assim, ao mesmo tempo com aquele peso do rigor científico. Tanto que eu foram postagens no Instagram que eu fiz a esse respeito. Essas postagens foram vinculadas com peças históricas dos períodos específicos que eu trabalhei. Eu estou trabalhando. Meu foco é a década de 60 no Brasil. Traçar uma identidade de moda, um DNA nacional nesse período, que foi um período de ditadura aqui, né? Então, existem vários poréns nessa pesquisa científica, porque tu não encontra material, assim, a bel prazer sobre. E eu consegui fazer essa entrega, demorava, assim, dava uns 3, 4, às vezes, comentários fechados de referências. E esse tipo de conteúdo postado no Insta, que as pessoas geralmente curtem pelo visual, mas que foi entregue a mais, foi aprovado como CT dentro do Lattes, que é a categoria de ciência e tecnologia. Então, existe essa função ali dentro, para você registrar os teus trabalhos dessa natureza, que nesse caso se enquadra como rede social, publicação ali, né? Que entrega algo a mais a não ser só a replicação de uma notícia. E isso é muito bom. Todo pesquisador no Brasil, obrigatoriamente, tem que ter um currículo Lattes, né? E mostra outras formas, outras plataformas de entregar a educação para as pessoas, né? Sim. E também é interessante isso que não é só participar de projeto e entregar artigo, né? Tipo, exato. participar do podcast já tem uma pontuação no currículo. Então, todas essas coisas que tu vai, tipo, entrando na graduação ajuda bastante, né? E falando nisso, daí aí a gente entende também a importância, uma das importâncias, né, de participar de projetos de pesquisa e extensão, né, que muitas vezes as pessoas nem sabem, né, vão fazendo ali a graduação e nem às vezes até por falta de divulgação, talvez, ou não conhecem esses projetos e é muito importante participar deles, né, porque pode agradar E abre bastante portas. Tipo, umas semanas atrás, eu e a Mariana, que é outra pesquisadora, a gente foi para Minas Gerais. Então, tu participar de projeto, tem várias oportunidades que tu ganha com isso, né? Aprende muito. No caso do meu estágio, foi por participar de um projeto de... Também. Né, Sim, pesquisa. é uma porta que abre outras mil portas, né? Mas conta do Sim. teu intercâmbio, que é interessantíssimo. Então, o meu intercâmbio ele não foi presencial, mas ele foi acontecendo por encontros de acasos e por fome de querer ir pra frente, de querer... Assim, eu acredito que um grande papel nisso tudo são as paixões que a gente adquire pelas coisas, né? E quando a gente fica apaixonado, não tem o freio que segure, né? De conhecimento, de querer ir atrás. E comecei a fotografar dentro do digital. E aquilo não estava me saciando o suficiente. Eu tinha alguma memória afetiva em relação à fotografia de filme, mas nada, assim, nenhuma noção. E eu fui de supetão, entrando, e eu comecei a devorar conteúdo, e foi indo, e foi indo. 2 anos depois do que eu comecei em filme, eu já estava especialista, basicamente, nas práticas que eu escolhi para
para me especializar. E eu comecei a notar que a comunidade analógica ela era muito mais forte fora do Brasil do que dentro. Então, eu queria me conectar com essas pessoas, porque eu via que um mandava filme pro outro, e aí um fotografava metade e o outro fotografava outra metade. Aí revelavam, ou fotografava meio quadro para baixo e o outro meio quadro para cima, ou fazia dupla exposição. Eu quero fazer parte disso também, né? E assim, com o meu inglês capenga da época, fui indo atrás, fui abordando pessoas. Então, nesse inteirinho aí, eu recebi 20 filmes ao invés de um e mais presentinhos de outro país. E assim começou. E eu descobri plataformas, sites independentes e revistas de fotografia analógica, algumas vinculadas a marcas de materiais do gênero. E eu fui, na cara de pau, submetendo trabalhos. E esses trabalhos começaram a ser publicados. E, ao mesmo tempo, eu fui fazendo amizades pelo meio do caminho. Tanto que, hoje, no meu pré-projeto de mestrado, foi uma pessoa que eu conheci, que é uma amiga que eu tenho há muitos anos da República Tcheca, que me ajudou a traduzir documentos que eu vou usar dentro da pesquisa. Ai, Porque que massa. estava em polonês e ela sabia algo ali. E eu encontrei o site de pesquisa e assim, meu pai do céu, alguém me ajuda a entender? E não tinha função de tradução em inglês e a gente sabe que fica bagunçado, porque você joga num outro tradutor, né? E isso foi muito legal. E um desdobramento desse ato de meter a cara de pau, por mais que você não tenha fluência na língua, e já vai se desculpando já, né? Em antecedência. O meu inglês não é bom, mas então eu tô aqui, eu tenho essa vontade de me conectar. Alguns anos depois, o idioma melhorou, eu terminei o meu TCC, e eu um dia estava assistindo um vídeo sobre o responsável pelo Museu de Cores, dentro da Universidade de Harvard. Este responsável é um professor, ele é um PhD, o nome dele é Narayan Kandekar, e eu mandei um e-mail compartilhando a minha pesquisa, e eu recebi um feedback de um professor de Harvard. Nossa. Então, assim, a nossa crença limitante de achar que nós não somos bons o suficientes muitas vezes, porque o inglês não tá 100%, a gente estava comentando isso antes de começar o podcast, né? Que o feito muitas vezes é melhor do que o perfeito. Exatamente. Então, começa de algum lugar. Porque as consequências, assim, elas são muito benéficas para quem tá bem intencionado. O teu exemplo de intercâmbio, eu acho ele muito interessante, porque ele é o exemplo nu e cru de que tu não precisa sair de casa para fazer intercâmbio, para adquirir conhecimento do mundo todo. A gente vive numa era que verdade. possibilita isso, né? Sim. Então, é só ter um pouquinho mais de cara de pau, como tu disse, e dar a cara pra bater, e conversar com as pessoas, chamar, porque as pessoas de fora também gostam disso, dessa troca, né? Quem que não gosta de conversar com o estrangeiro, de saber o que acontece, como acontece, né? Eu Sim. acho que é uma coisa, tipo, do nosso país, de, Brasil, todo mundo fica aqui. Porque lá na Europa, tipo, eles não têm esse negócio de, é um Sim. outro país, é o país que tá ali do lado, né? Uhum. Então, acho que eles já têm essa facilidade de trocar informação, Uhum. e a gente só tem que entrar Sim. desse jeito deles. O meu TCC foi um exemplo disso também. Ele só aconteceu porque eu tive a ajuda de pessoas do mundo inteiro. Inclusive, eu adentro a pesquisa com agradecimento para pessoas do mundo inteiro. Porque, assim, eu trabalhei com uma técnica extinta de fotografia analógica voltada para o espectro infravermelho. O material analógico disso não existia mais. Eu fui nos confins da internet, eu achei o cara que comprou o estoque que a Kodak tinha, e esse cara vendia particularmente. E aí eu conversei com esse cara, eu falei, eu quero fazer o trabalho assim, assim, assado. Eu tinha conseguido comprar um rolo em um leilão nos Estados Unidos, paguei os olhos da cara e mais um pouco. Só que eu precisava fazer testes antes. Que ele tem um esquema de reversão de cores, então eu tinha que prever quais cores iam sair para eu acertar a minha paleta antes, de materiais físicos. E tem toda uma dinâmica que, assim, o calor influencia dentro da superfície para a cor que vai mudar e refletir. É bem caótico. E o cara falou assim, pode deixar que eu vou te mandar 2 rolos de teste. Não cabe em ti o grau da euforia quando isso acontece. Porque o grau da euforia, ele vai além depois. Que esse cara, ele estava conectado com o fotógrafo que fez capas de discos do Jimi Hendrix em infravermelho. E minhas fotos chegaram lá. Então, é isso que você comentou, Bárbara, assim. Não, hoje, com o nível de comunicação que a gente tem, com as ferramentas tecnológicas que existem, não, para quem tem acesso a isso, não existem amarras para você ir além, o céu é o limite. Sim. E
eu queria saber de vocês qual é a maior dificuldade, porque vocês já falaram, né? Eu consegui a bolsa sim, eu fui pelo projeto, eu fiz online mesmo. Qual que foi a maior dificuldade para vocês nesse processo todo? Desde conseguir uma bolsa, ou de conseguir um contato, de conseguir uma iluminação de como que funciona, né? Porque tem gente que não tem a menor noção de como isso funciona. Eu quero que vocês relatem, assim, quais as dificuldades que vocês tiveram, talvez alguma ajuda, né? Procure tal, procure isso, procure aquilo. Sim. Principalmente para vocês duas, que é um pouquinho mais complicado, porque tem que ter um auxílio financeiro e tudo mais, né? Sim. Tá, no meu caso, como eu já tava querendo fazer, eu fiquei, tipo, 1 ano, assim, guardando dinheiro do estágio. E pensando, se eu conseguir bolsa, eu vou. Porque é difícil, né? Tu, se manter por 9 meses sem um salário, né? Mas o bom é que lá tu não precisa pagar o estudo. Então, aqui eles trancaram a minha mensalidade. Então, eu pude ficar 9 meses estudando de graça, basicamente. Então, acho que o difícil foi, tipo, controlar, sei lá, a ansiedade nesse tempo de não saber se tu vai conseguir, se vai dar certo, se não vai dar. Então, primeiro tu teria que passar na seleção da Univille, no meu caso, e depois ainda fazer uma outra seleção. Daí tinha essa dificuldade de aguardar para ver se ia dar certo ou não. Daí depois tem a parte de ter um local para morar, que também é gastos, desconfiança de com quem tu vai morar, se vai ser boas pessoas, gente de fora do país. Daí tem, tipo, os locais da universidade para morar, tipo, repúblicas, só que também tem poucas vagas. Eu me inscrevi e não consegui, porque era, tipo, os primeiros 10, sei lá. E daí eu fiquei um pouco... Meio que foi essa dificuldade ali, mas por conta de alguns contatos com pessoas que já moravam fora do país, eu consegui o local para morar. Eu sou cristã, então tinha um conhecido que é pastor lá em Portugal como missionário. Daí eu conversei com ele. Daí ele falou lá na igreja encontrar uma mulher que aluga casa para estudantes. Daí eu fiquei morando lá com ela. É uma senhora que daí já é viúva, os filhos saindo de casa. Então eu morei na casa dela, comia comida portuguesa de verdade. Legal. Então, assim, acho que foi uma grande dificuldade, mas se tornou uma coisa muito boa, que eu fiquei totalmente imersa, assim, na cultura. Sim. Tanto que em domingo ela me levava pra almoçar com a família, passava o dia inteiro, assim, comendo bacalhau, indo porto. Era bom essa parte. Que legal. Aí me fez lembrar uma coisa, gente. Networking é muito importante. Então, Sim, assim, exato. gritem aos 4 ventos, postem no Instagram, a gente tem essas ferramentas na mão, né? Então, falem para as pessoas, gente, eu tô querendo fazer um intercâmbio. Alguém já fez? Vem aqui no Univille, pergunta, né, os alunos daqui. Mas perguntem para as pessoas. Façam ser percebidos, né? Porque a gente só consegue as coisas com ajuda mesmo, né? Nesse teu caso, como é que tu ia confiar numa Pois é. pessoa, né? Desconhecido, daí, tipo, sair de casa e ir pra casa de outra pessoa Sim. sem saber, né? E hoje em dia tem, sei lá, eu já conheço umas 2 ou 3 pessoas que estão morando fora do país. Então, acho que tá cada vez mais fácil, né? Essas pessoas irem pra fora e tu ter Sim. contatos, poder pedir ajuda. E pra ti, Lu? Então, no meu caso, foi pelo projeto FAPESC, né, como eu mencionei antes. E foi um projeto que teve a participação, foi coordenado pela professora Danir, mas teve a participação de vários professores e alunos também, né, de bolsistas. E daí, então, eu fui uma das alunas que foram escolhidas para... Como eu já participava do projeto fazia um bom tempo, já era bolsista com a professora Elenir fazia um bom tempo. Então, daí como eu fiquei um mês e uma semana, né? E daí, a princípio, era para ser um pouco menos de tempo para o projeto mesmo, né? Pro portal, no caso, ali, para realizar essa pesquisa. Mas aí, como foi pensado em fazer também, eu fazer essa pesquisa para o meu trabalho de conclusão do mestrado ali, então, uma parte foi de custo... No caso, foi custeado pelo projeto FAPESC, uma parte por mim, né? Foi dividido ali. Então, a partir do momento que eu soube que teria essa possibilidade de eu ir, a professora Elinir já foi me orientando aí, guardando dinheiro, para se desse certo, né? Ela eu já tivesse esse dinheiro. E aí, como a Helena já tinha feito o intercâmbio dela, então já tinha aberto bastante, já tinha bastante lugar para ficar. Nessa senhora que a Helena ficou, não deu porque ela já estava com as vagas, já não tinha mais vaga na casa dela, mas daí eu fiquei numa conhecida dela, que também foi, ela é maravilhosa, assim, eu me senti em casa lá. Ela era portuguesa ou era de outro país? Ela é da Moldávia.
Nossa, que troca cultural sensacional. Aham. Lá tem muita Legal. gente, né, do leste europeu ali em Portugal. Isso. É muita troca. E daí também é uma senhora viúva, os filhos já estão fora de casa, só que ela trabalha durante a noite e daí durante o dia ela dorme, né? Então daí eu não tive essa experiência de comer a comida dela e tudo, era só assim mais pontualmente. Eu comi experimentei alguns pratos da Moldávia, tudo, mas foram menos assim, porque daí eu acabava fazendo a minha própria comida, né? Ou comendo fora. Geralmente eu comia fora, porque daí passava o dia todo na pesquisa, né? O dia todo fora. Mas daí de noite eu, às vezes, fazia... por questões financeiras também eu acabava fazendo Sim. a minha própria comida. Mas nessa casa tinha uma outra menina, que é brasileira também, ela é da Bahia. E ela tá lá estudando. E ela me levou daí para conhecer também, nas horas vagas, né? Me ajudou a conhecer algumas coisas e até para fazer o cartãozinho do ônibus lá. O andante. O andante, que daí me explicou como é que funcionava os ônibus, os metrôs, que lá eles chamam de metro, né? E daí foi muito interessante também, assim, que teve ela lá para me ajudar nesse sentido, assim, dar os direcionamentos. E daí também o pastor lá que ajudou a Helena também foi me buscar no aeroporto e teve todo esse cuidado, assim, comigo. E foi incrível, assim. Acho que a gente não falou o nome da cidade, né? A gente só falou que era Portugal. Que nós duas ficamos em Porto. É legal falar a cidade. Assim, todo mundo fala de Lisboa, capital, mas, meu, gente, Porto Tem um charme, né? tem charme, Mas eu é adorei. diferente. Eu queria morar lá. Eu queria ficar lá. Tranquilamente, meu Deus. Mas eu gostei. E daí também a minha pesquisa não foi só em Porto, né? Porque uma parte foi em Porto, mas daí eu fui bastante para Vila do Conde, que é ali perto, assim, né? Mas não é em Porto. E fui para Peniche também, que a pesquisa referente às rendas de euros foram nessas duas cidades específicas, né? Legal. Bom, uma questão, um lembrete para adicionar aí, assim, rol caótico, de tentar fazer intercâmbio por fora de um caminho tradicional de universidade aqui no Brasil, é o seguinte, mensure muito bem a língua do país para onde você quer ir. Porque no alemão, no caso, existem palavras que elas tomam 2,5 linhas, 3, 4 linhas do caderno, para ter uma noção. Então, assim, por exemplo, mamíferos é uma palavra. Mamíferos aquáticos é outra. Mamíferos aquáticos que têm barbatana. Ou, sei lá, outra característica. Sim. Vai adicionando... Fica impronunciável. Então, fiquem de olho nos perrengues. E tu vai tentar fazer o mestrado sanduíche depois? Surpresa, surpresa, surpresa. Queremos mais podcast? Com certeza. Essa é outra dica. Aqui no mestrado tem uma disciplina eletiva que é de mobilidade acadêmica. Então, eles já incentivam a fazer. Que não necessariamente precisa ser fora do país também. Pode ser fora... pode ser não. Tanto faz. Pode ser fora do país ou só fora da universidade, Sim, no outra caso. universidade. Ou ir fazer, tipo, um estágio numa empresa. Isso, também não conta. necessariamente precisa ser em outra universidade. Pode ser fora da universidade só. Boa informação. Para a galera que está numa certa instabilidade quanto a entrar num programa de pós-graduação formal como mestrado, essas informações são muito valiosas para abrir cada vez mais portas. Sim. Dá vontade no pessoal de fazer mestrado. Isso aí. Então, meninas, queria agradecer vocês por ter disposto seu tempo, seu conhecimento, suas experiências, que eu acho que é a maior riqueza, né? Que a gente adquire fazendo mestrado profissional em design da Univille. Mais uma vez, obrigada. Parabéns pelas suas conquistas. Eu admiro muito vocês, pesquisadoras que saíram da curva, que se dedicaram para chegar onde chegaram e que são as nossas carinhas do portal. Idem para você, né, Bárbara? Eu tô como apresentadora hoje. É isso aí. Então tá, até a próxima, galera. E assim, ó, tem dúvida? Deixa no comentário que a gente vai responder. Curte o vídeo, compartilha com aquele seu amiguinho que, eu quero muito pra Europa. Vai pra Europa estudar, gente. Compartilha, curte e é isso aí. Obrigada. E vai ter vídeo, no ano que vem vai sair vídeo sobre a pesquisa também, sobre o estágio. O meu estágio internacional vai ter vídeo pro ano que vem, então tem que acompanhar. Mais um adendo. Muitas vezes o nosso pensamento vai direto para a Europa, mas não é só na Europa que existem programas de pós-graduação fenomenais. Abre o leque. Exatamente. Valeu? É isso aí. Beijo. Tchau, tchau.
Ai, Então. eu não sei, eu já tive problema com a minha câmera. Que pode ser Basta maneira.